Em João, vamos iniciar alguns versículos. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite e procurar ser o mais breve possível dentro daquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. João capítulo 12 e o versículo de número 20. Depois os irmãos vão poder sentar, mas eu tenho outras passagens bíblicas para fazer referência dentro daquilo que o Espírito de Deus quer nos trazer nessa noite, de esclarecimento, e eu entendo que é a vontade de Deus para este momento aqui. A Bíblia diz no versículo 20 do Evangelho que escreveu o apóstolo João: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Aleluia! Você pode repetir comigo? Queremos ver Jesus. Agora toda a frase. Queremos todo o trecho. Agora, queremos ver Jesus. Uma vez mais. Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 27 do mesmo capítulo. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Repita após mim. Então veio uma voz do céu. Então veio uma voz do céu. Uma vez mais. Então veio uma voz do céu. Então veio uma voz do céu. Uma vez mais. Então veio uma voz do céu. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Diga após mim: e sim por vossa causa. 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 No versículo de número 35 do mesmo capítulo, respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se dele. Os irmãos podem tomar os assentos e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aqui nós vemos um relato bíblico nesse capítulo, nesse trecho do versículo 20 em diante, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Naquele momento, naquele instante da história de Israel, então, Jesus passava pelas ruas, falava do amor de Deus, pregava o reino de Deus.
E as pessoas começaram a ouvir falar de Jesus. As pessoas ouviam falar de Jesus. E algumas viam Jesus. Algumas pessoas viam o que Jesus estava fazendo. E outras ouviam. Chegou então 2 cidadãos gregos. O termo grego, ele significa tanto o povo da Grécia quanto os povos que são fora do contexto judaico. Então, quando a Bíblia se refere a isso, não necessariamente eles são gregos como cidadãos gregos, mas sim alguém que era fora do contexto de Israel. Mas, independente disso, a Bíblia fala de que esses 2 cidadãos gregos vieram para onde? Para Jerusalém, numa época onde eles estavam reunidos para adorar a Deus. E eles vieram e chegaram com um propósito. E com o propósito era ver Jesus. Olhar para Jesus. Como eu estou olhando. Eu vejo os irmãos de longe aqui, né? E me bate uma saudade, sinceramente, às vezes. Eu me sinto muito bem aqui com os irmãos aqui do Litoral Norte, né? Oh, glória a Deus, eu creio que essa igreja ora por mim, né? Oh, glória a Deus. E eu estou vendo os irmãos. Agora, eu ouvia falar dos irmãos. Aí eu vi o Alex aí, movido pelo Espírito, o evangelista Alex. Oh, glória a Deus, dando uma ilustração que me quebrou, né? E aí eu vi o irmão Daniel respondendo à altura. Oh, glória a Deus. O ver é o conhecer. O ver é enxergar de perto. O conhecer, o ver no sentido de conhecer, é o quê? É ver de perto. Observar de perto. Ter conhecimento. Ter intimidade. Aleluia. E essa intimidade, tanto no sentido de andar junto, mas ver Jesus no sentido de quê? Reconhecendo que as Escrituras se cumpriam integralmente na pessoa de Jesus. Confirmando então, a partir disso, confirmando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Confirmando cabalmente tudo o que Isaías e os outros profetas e os salmos falavam daquele que havia de vir. E ele veio, 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 e ele veio. E eu digo mais, ele está aqui nessa noite. Ele está no meio da igreja. Ele está no meio do povo aqui. Ele está no nosso meio. Meu Jesus, conhecer Jesus. Uma das orações que eu mais procuro fazer, aleluia, é orar por alguém. Quando eu oro, Jesus, faz alguma coisa, porque o fulano, Beltrano te conheça, tenha um encontro contigo. E aqueles gregos ali almejavam, porque eles ouviam falar o que Jesus estava fazendo. Eles estavam ouvindo os milagres que aconteciam através da pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí eles se chegaram e falaram então, falaram com o Filipe. Filipe, o evangelista. Aleluia. E depois o Filipe pedindo reforço, né? Quem sabe ele ficou meio assim, mas aí ele pediu reforço e conversa com André. E os 2 evangelistas, então, fazem o quê? Levam aqueles 2 gregos até Jesus Cristo. Isso é obrigação de toda a igreja. É nossa obrigação de levar as pessoas a ter um encontro com Jesus. Todo discípulo de Jesus
ele tem que levar as pessoas a conhecer a Jesus. Quem conhece a Jesus, aleluia, ele não é egoísta e quer Jesus só para ele. Aquilo que ele recebeu de Jesus, ele quer que os outros recebam também. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. E aí leva até Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, a partir daquele instante, ele observa o quê? Através dos tempos, através dos sinais, Jesus Cristo então estabelece um tempo. Chegou o quê? A hora. A hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aleluia. Chegou a hora. Chegou o tempo. Chegou o tempo do Filho do Homem ser glorificado. E se você observar no texto bíblico que nós lemos, você vai ver que Jesus então começa a esclarecer que a semente que cair por terra, que cair na terra, se ela não morrer, ela vai ficar só, mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. Então ele estava falando dele mesmo, que estava chegando o tempo dele morrer por mim e por ti, e morrer por ti e por mim, e te trazer salvação, e nos trazer a salvação. Aleluia. E ao mesmo tempo que ele esclarece isso, ele começa a explicar o quê? Para que essa condição salvífica, essa condição de salvação seja uma realidade em nossa vida, aconteça esse milagre. E eu digo de passagem agora, e não só de passagem, eu vou repetir várias vezes se Deus mandar. Oh, glória a Jesus, o maior milagre que existe é o milagre da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí Jesus explica: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preserva-la para a vida eterna. Jesus estava estabelecendo uma condição para que nós viéssemos realmente a conhecer Ele, realmente a recebê-lo em nossa vida. Nós teríamos que abrir mão dos nossos conceitos, nós teríamos que abrir mão da maneira como a gente pensa, nós teríamos que abrir mão de nossos sonhos pessoais para ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, aleluia, começar a estabelecer a sua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida, e o amor de Jesus ser derramado nos corações, e o amor de Jesus vai ser derramado na tua vida hoje, o poder de Jeová vai ser estabelecido na tua vida hoje, e os milagres de Jesus vão acontecer. Aleluia, oh glória a Deus. Ver Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado: vamos ver Jesus? Vamos ver Jesus? Nós estamos vendo Jesus pela palavra, nós vemos Jesus pelos sinais, e nós vemos Jesus pelos milagres. Aleluia, oh glória a Jesus, oh glórias a Jesus, louvado e bendito é o nome de Jesus Cristo. E aí Jesus, sabendo que os limiar dos tempos estavam acontecendo na sua vida, agora ele fala dele. Ele fala dele. E a alma dele começa o quê? A se angustiar. Porque estava chegando o tempo dele passar pelo Calvário, ir até a cruz e morrer por mim e por você. E aí ele ensina, prega e mostra uma realidade impressionante. Oh, glória a Deus! Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Ele fala com ele mesmo, explica e fala com ele. E o que eu vou dizer? Está angustiado. Aleluia. Pai, salva-me desta hora. Eu vou desistir do projeto? Vou desistir
daquilo ao qual eu fui enviado para este mundo. Aleluia! E aí ele explica, oh glória a Deus, mas precisamente com este propósito vim para essa hora. Aleluia! Aleluia! Ele morreu no meu e no teu lugar. Ele morreu no meu e no teu lugar. E ele nos trouxe salvação. É tempo de oportunidade. É tempo da oportunidade. É o dia da salvação. É o tempo. Aleluia. A Bíblia Sagrada fala em Eclesiastes 8:6. Para todo propósito há um tempo e um modo. Aleluia. Para todo propósito há um tempo e modo. Oh, glória a Deus. Propósito se fala de quê? Objetivo e se fala de missão. Então, quando nós temos um propósito, nós estamos falando de um objetivo. Algo que nós tensionamos, algo que nós queremos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E fala de missão. Cumprir missão. Fala de propósito no sentido do quê? Daquilo que Jesus quer fazer na minha vida. Por isso que eu tenho que perder a vida. Quando a Bíblia fala em perder a vida, é abrir mão dos meus propósitos, dos meus sonhos. Aleluia. Eu tinha um sonho, uma loucura. Eu tinha um sonho. Eu estudava e tinha um sonho. Aleluia. De 28 a 30 anos de idade, mais ou menos, eu estava me dedicando, eu estava estudando até uns 32 anos. Eu estava estudando porque eu tinha um desejo de sair por aí e ajudar as pessoas. Só que eu não conhecia Jesus. E eu queria ser um palestrante de autoajuda. E eu estava estudando para isso. Aleluia. Oh, louvado e bendito é o nome de Jesus. Aleluia. E um dia, por volta dos 32, 33 anos de idade, alguém olha para mim e acha que eu tenho uns 70. Não tenho. Eu fiz 59 essa semana. Mas estou pulando ainda no espírito aqui. E estou me sentindo renovado. Aleluia. Aleluia, nesse final de semana. E o Senhor tem falado comigo que está me renovando no meu físico e no meu espírito para a missão que Ele me mandou nessa terra. E eu quero cumprir o propósito de Deus. Quando eu tinha um escritório de contabilidade lá na cidade de Novo Hamburgo. E tinha uma senhora que trabalhava lá e fazia o trabalho, uma vez por semana fazia o trabalho de limpeza no escritório. E ela foi embora, foi viajar, foi para outra cidade. E aí nós precisamos uma necessidade de alguém para fazer a limpeza. E uma funcionária diz, ó, a minha tia, ela faz limpeza e pode vir aqui. E aí chegou o momento, eu chamei aquela senhora, disse, pode mandar ela vir, por favor? E aquela senhora veio. E aí eu conversei com ela, Sertão, a senhora passa uma vez por semana aqui, faz a limpeza, tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Acertei o valor. E ela de pronto então, já veio preparada e começou a trabalhar. E aí depois, no final ali que ela terminou o trabalho dela, ela se sentou na frente de mim, eu fiz o recibo, ela assinou. Eu tenho uma memória fotográfica. Então, ela tinha uma bolsa desse tamanho assim, marrom. Desse tamanho. Ela pegou, eu paguei, ela me deu o recibo. Ela pegou o recibo
Ela pegou o dinheiro, botou dentro da bolsa, me devolveu o recibo, olhou para mim, apontou o dedo no meu rosto e disse: o senhor vai ser pastor. Aleluia. Eu tinha um sonho, eu tinha um propósito, algo na minha vida. E como eu conheci Jesus? Assim, dessa maneira. Jesus usou aquela irmã, aleluia, apontou o dedo para mim e disse, e não teve medo. Ela apontou o dedo e disse: o senhor vai ser pastor. Aleluia. E o senhor sabe que eu contei algumas vezes esse testemunho, principalmente nas escolas, onde eu dou aula, na escola de missão também. E caiu, vamos dizer, a ficha. Aleluia. Nesse ano caiu a ficha, quando eu estava contando esse testemunho lá na escola de missões. Me caiu a ficha. Eu entendi por que Jesus mandou aquela mulher pregar para mim daquele jeito. O senhor vai ser pastor. Aleluia. Eu entendi. Jesus estava dizendo para mim: tu tem isso para a tua vida. Tu planejou isso. Mas o que eu tenho para ti é isso. O que eu tenho para ti é isso. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus. E Deus está falando contigo aqui nessa noite. Talvez tu tenha muitos sonhos na vida. Talvez tu tenha muitos objetivos que tu traçou na tua vida. Mas o Senhor Jesus fala contigo e diz: o que eu tenho para ti é melhor. Aleluia, aleluia. Isso foi no ano de 97. E eu com o coração duro pregando o evangelho para mim 2 anos. Em maio de 1999. Então eu me rendi ao Senhor 2 anos depois. Aleluia. Eu me rendi a Jesus, eu digo: Jesus, aleluia. Eu quero ser teu, Jesus. Eu quero ser teu, Jesus. Eu quero ser teu, Jesus. Aleluia. E aí começou o processo da minha vida. E foi indo, e foi indo. E coração duro. Dizem que os gringos têm coração duro. Sim, tem mesmo. Os italianos, descendente italiano, têm coração duro. Aleluia, e é verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas eu quero dizer, não importa se você é descendente de italiano, alemão, português, chinês, japonês, quando Jesus vem, aleluia, aleluia, Ele vai quebrando os teus conceitos, Ele vai mostrando para ti, oh glória a Deus, mesmo com o coração duro, o martelo que me sarteia, Ele vai batendo, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando, e tu vai te aquebrantando, quando tu vê, tu fica maluco que nem o pastor Márcio, tu fica maluco que nem o evangelista Alex, tu fica maluco que nem o pastor Aurélio, essa loucura de Deus. Isso nada mais é que o amor de Deus sendo derramado em nossas vidas. Jesus sabia o motivo pelo qual Ele veio à terra. E no momento de angústia, de dificuldade, muitos abandonam a Jesus. Muitos deixam Jesus. E apontam por causa do fulano, do Beltrano, do Ciclano. Eu faço uma pergunta aqui nessa noite. Você conhece a Jesus? Você serve a Jesus? Você ama Jesus? Para de olhar para os lados, para de olhar para as pessoas e
na angústia. Você vê, Jesus sabia exatamente o que ele tinha que passar. Imagina, irmão, se nós soubéssemos lá na frente, se Deus revelasse coisas que nós teríamos que passar. Quantos de nós já tinham desistido? Misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é essa. Assim como a Bíblia tem uma revelação progressiva, ela vai revelando a vontade de Deus para o ser humano de tempo em tempo. Assim é a revelação de Deus para a vida de cada um de nós. Ela é progressiva. À medida que tu vai te colocando na presença de Deus, vai entendendo o propósito de Deus, vai entendendo o lugar que tu tem que servir a Deus, vai entendendo a obra de Deus na tua vida, vai entendendo o amor de Deus na tua vida, e você vai se colocando e diz assim: Jesus, eu quero te servir, Jesus, eu quero te seguir, Jesus, eu quero andar contigo, Jesus, habita no meu ser, conduz a minha vida. O Senhor Jesus tem prazer de revelar a sua vontade para cada um de nós. E Deus quer revelar aqui nessa noite propósitos que Ele tem contigo, amado irmão, amado visitante, irmã, visitante que está conosco aqui nessa noite. Deus tem um propósito, e Jesus, então, entendendo o propósito, Ele pergunta, faz essa pergunta para Ele, se direcionando aos discípulos e mostrando um ensinamento. Quando vier a angústia, quando vier a perseguição, quando vier a dificuldade, como eu vou passar, e vocês vão ver o que eu vou passar, mas eu vou passar por vocês, porque eu amo vocês. Eu amo o Pai, e é para esse tempo, e é para essa hora, e é sobre esse propósito, e é desse modo, aleluia, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso, eu não vou desistir, e o Pai vem sobre ele. E a Bíblia ainda, meus amados, fala, aleluia. Jesus primeiro estava dizendo: olha, o Filho do Homem vai ser glorificado. Mas depois, o que ele faz? O que ele diz? Ele fala com Deus e diz, fala com o Pai e diz: glorifica o teu nome. Uma vez mais, glorifica. E o que acontece? Vem o quê? Uma voz. Uma voz. E o povo não discerne a voz. Acha que é um trovão. Outros acham que é um anjo. Mas a voz de Deus, ela vem aqui nessa noite. A voz de Deus fala contigo nessa noite. Vem para os meus braços. Vem para o projeto que eu tenho na tua vida. Vem para aquilo que eu projetei para ti. Que desde quando tu era substância informe no ventre da tua mãe, eu escrevi e determinei um livro para a tua vida. Eu tenho um propósito contigo. E eu quero que se cumpra. E eu quero te revelar. Aleluia. Eu quero te revelar. Aleluia. E Jesus disse: essa voz não veio para mim, é para vocês. É para testificar. Assim como lá no batismo, nas águas, quando João Batista me batizou, ele estava a me batizar, veio o Espírito Santo sobre aquele lugar, repousou na forma corpórea de uma pomba, aleluia, e veio uma voz do céu, aleluia, o Pai falando: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo, aleluia. Jesus está aqui, aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar rapidamente noutra passagem bíblica que está registrada no livro de Lucas, capítulo
18. A Bíblia refere-se aqui a um momento onde Jesus estava passando. No versículo 35, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo, o que ele ouviu? Ele ouviu um barulho, um tropel, ou seja, pessoas, uma multidão caminhando. E aquela multidão caminhava. Aleluia. E ele perguntou o que era aquilo. E aí alguém disse para ele: é Jesus, o Nazareno. Aleluia. Então ele, o que ele fez? Abriu a boca, clamou. Aleluia. Clamou, meu companheiro. Ele ouviu que passava Jesus. E ele não ficou com a boca fechada. Ele começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E os que iam à frente, estavam à frente ali, começaram a dizer: para de falar. Assim é. Quando você começa a ouvir falar de Jesus, e você quer se aproximar de Jesus, vai ter alguém dizendo: não, para, fica quieto. Fica no teu lugar. Agora você quer ser crente? Que loucura é essa? E estava ali, aleluia, oh glória a Deus, aquele homem, aleluia, diz a Bíblia, aleluia, que eles queriam que ele calasse, porém, cada vez mais o que ele falava, o que ele fazia? Gritava mais alto. O que ele fazia, irmão Daniel? Ele clamava mais alto. O que ele fazia, pastor? Gritava mais alto. O que ele fazia, irmão Max? Clamava mais alto. O que ele fazia, irmão Alex? Clamava mais alto. O que ele fazia, meu companheiro? Clamava mais alto. Mais alto. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo disso? O que isso representa? Não para o mundo. Não porque as pessoas dizem. E sim para o Senhor. Sim para Jesus. Sim para Jesus. Quem quer nessa noite dizer sim para Jesus? Sim para Jesus. Sim para Ele. Sim para o Todo-Poderoso. Ele está passando aqui. Jesus passa aqui. Jesus está passando no meio da igreja. Jesus está passando aqui. Jesus passa. Esse grito significou o quê? Repito, amados, não para o mundo e sim para Jesus. O que aconteceu? Jesus? Mais alto, irmão. Parou! Parou! Sabe por quê? Porque a voz não era uma voz, somente uma voz. Era um clamor. Palma! É alguém que rasgou o coração e diz não para o mundo e sim para o Senhor. Jesus diferencia. Eu não sei o que passa no teu coração. Eu não sei o que passa no teu interior. Mas Jesus conhece o que está no teu coração. Não importa as dificuldades que tu enfrenta, não importa as pessoas que te desprezam, não importa os outros que querem te parar, continua clamando o nome de Jesus, porque Jesus para na tua frente hoje e Ele diz: eu te socorro, eu te socorro, eu te levanto, eu te socorro, eu faço alguma coisa por
Aí Jesus olha para ele. Pensa comigo agora. Aquele homem estava parado. Na beira do caminho, pedindo esmola. E ele era cego. Ele era cego. Aleluia. Ele não conseguia ver Jesus com os olhos dele. Mas o coração dele estava se quebrantando por Jesus. Veja bem, Jesus chega aqui, do teu lado. Para, está aqui o homem. Eu estou aqui. Jesus para e olha para o homem cego, que tinha uma capa, porque representava que ele era cego. Aquela capa. Jesus então olha e pergunta: Alex, o que tu queres que eu te faça? Eu te pergunto, irmão Alex, será que Jesus não viu que ele era cego? Ele viu ou não viu? Viu. Viu que ele era cego? Viu. Jesus sabia que ele era cego ou não sabia? Ele sabia? Sabia. E por que Jesus perguntou para ele? Por que Jesus perguntou para ele? O que tu queres que eu te faça? Sabe por quê? Existe um princípio bíblico que está registrado em Romanos 10. Com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa. A gente confessa que Jesus é o Senhor. Tem que crer. Crer com o coração e abrir a boca. Aleluia! Olha o mistério. O que Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? E o que ele respondeu? Que eu veja, Senhor. E o que Jesus então? O que Jesus vai dizer para ele? Aleluia. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. Recupera a tua visão. E o que ele disse? A tua fé Te salvou. A tua fé te salvou. Fé. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus passava por ali, ele começou a clamar, porque ele ouvia falar de Jesus. Mas ele não tinha tido um encontro com Jesus, não tinha visto, não podia ver com os olhos. E Jesus olhou o coração dele e perguntou, e com o coração ele creu, e com a boca ele confessou: Jesus Cristo me cura. Jesus Cristo curou ele das vistas, e ele recebeu salvação. O que aconteceu com aquele homem? Olha o que a Bíblia diz. Imediatamente tornou a ver. E aí o que aconteceu com aquele homem? Salvação. Jesus disse: a tua fé te salvou. Um milagre aconteceu. Aconteceu salvação e milagre. Ele enxergou. E o que aconteceu com aquele homem? Viu, olhou e enxergou o que ele não podia ver. E viu Jesus. Como os irmãos estavam cantando aqui, acho que era hoje, irmão Ismael, os irmãos estavam cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, glória ao Senhor Jesus.
Ele viu a beleza da santidade de Deus em Jesus. Ele viu a beleza da santidade de Deus em Jesus. E ele seguiu a Jesus. Ele começou a andar com Jesus Cristo. Na sequência, Jesus salva. Jesus salva. Eu vou procurar ser breve aqui. Eu tenho 2 tópicos ainda para falar para a amada igreja e aos amados visitantes. Jesus salvou um mendigo, um cego. E entrando em Jericó, o que aconteceu? Jesus começa a atravessar a cidade. Isso foi antes de entrar, porque ele estava à beira do caminho antes de entrar o cego. E quando Jesus entra na cidade, ele começa a andar no meio da cidade. E aí, o que acontece? Tem um baixinho, nós um baixinho incomoda, né? Mas os altos também. Os baixinhos, tinha um cidadão baixinho, que ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Mas ele queria ver Jesus. Ele queria olhar para Jesus. Ele queria ver Jesus. O propósito dele era ver Jesus. E aí a Bíblia diz então, esse cidadão chamado Zaqueu, que era publicano, e ele tinha uma característica, ele era líder dos publicanos, ele era o chefe lá da Receita Federal, e ele era o cobrador, chefe dos impostos. Então o povo não gostava muito dele, aleluia, porque os publicanos, eles representavam Roma, e eles eram judeus, e eram então colocados como autoridade para cobrança de impostos para Roma, na época. Ele procurava, o versículo 3 do capítulo 19, a Bíblia diz, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Aleluia. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Ele só queria ver Jesus, porque ali havia de passar. Ele sabia que a estrada ia passar, que o caminho que Jesus tinha que passar era por ali. Então ele subiu em cima da árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, quem olha para ele? Ele só olhando, lá está Jesus, lá está Jesus. E aí, aquele que vê todas as coisas, aquele que sonda o coração, aquele que sonda os corações, aleluia. O que ele fez? Jesus olha para cima da árvore e vê aquele homem. E diz, olhando Jesus, a Bíblia diz, aleluia. Disse-lhe, Zaqueu, Jesus sabe até o nome. Aleluia. Ele sabe o teu nome. Oh, glória a Deus. Aleluia. Desce depressa. Não fica pensando, cocheando. Chegou a tua vez. Chegou a tua hora. Chegou o tempo, chegou a tua oportunidade. Quantos Zaqueus tem aqui nessa noite? Quantos Zaqueus tem aqui nessa noite? Aleluia! Me convém ficar hoje em tua casa. Jesus era corajoso, né? Ele realmente era corajoso. Que ninguém gostava do Zaqueu, era cobrador de impostos, era chefe. Aleluia! E ele, o que ele fez? Desceu depressa e o recebeu com alegria, júbilo. Recebeu Jesus com alegria. Com alegria. Deixa Jesus mudar a tua vida. Receba o Senhor Jesus nessa noite na tua vida. Receba
Receba Jesus na tua vida. Você está vendo Jesus? Você vai ver Jesus aqui nessa noite. Você vai ver Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Todos começaram a ver, começaram a murmurar. Começaram a um dizer para o outro: mas que coisa, vai se hospedar lá na casa de um pecador. Mas que tal? Olha só, Jesus, que é o mestre, está se declarando aí, o Filho de Deus, vai lá na casa de um pecador. Meu Deus, aleluia. Começaram a murmurar. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Ele se levanta. E o que acontece? E disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele era rico, este homem. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu fraudei em alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, eu histórica e maravilhosa, e fala conosco nessa noite. Hoje é tempo de salvação. Hoje é o dia aprazível. Hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é teu dia. Houve salvação nessa casa. Pois que também este é filho de Abraão. E aí Jesus declara o quê? A missão dele. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Jesus cura um miserável que pedia esmola. Cura ele de cegueira e dá salvação. E na sequência, Jesus chega diante de um homem rico que tinha muitas posses. Aleluia. E veio e trouxe salvação. Jesus não faz acepção de pessoas. Você pode não ter nada materialmente financeiro na tua vida, mas a maior riqueza que você pode ter na vida é o tesouro que vem do céu. É a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E chega um homem que tem muito dinheiro. Aleluia. E reconhece e vê o amor de Jesus. Porque Jesus, ele não disse: eu não vim para o pobre, eu vim para o pobre, ou eu vim para o rico. Não, eu vim para o que estava perdido. Eu vim para aqueles que reconhecem que são pecador, para aqueles que reconhecem que precisam de Deus na sua vida. Aleluia. E para encerrar, amados, oh glória a Deus, a Bíblia nos faz referência no livro de Jó. Nos colocamos de pé, aleluia. Jó, capítulo de número 42, a Bíblia diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Alguém que não tem conhecimento tranca o conselho de Deus, tranca o conhecimento de Deus. Aleluia. Oséias 6:3, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Na verdade, falei do que não entendia. Apontei todo mundo que estava errado. Mas hoje eu estou vendo que eu que estou errado. Aleluia.
Hoje eu vejo que eu é que estou errado. Eu estou parando de olhar para os outros. E eu estou olhando para mim mesmo. Que eu é que sou pecador. Eu é que preciso de salvação. Eu é que preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso conhecer ao Senhor. Eu preciso conhecer ao Senhor. Aleluia. Falei de mais coisas que não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás, Senhor. Aleluia. Qual é o homem que pode dar conselho para Deus? Quem é o homem que pode dar conselho para Deus? Aleluia. Agora ele faz aquela declaração sublime e maravilhosa. Eu te conhecia. Eu te conhecia. Ele não disse que não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir. Eu só ouvia. Eu só ouvia. Mas agora, os meus olhos te veem. Os meus olhos foram abertos. Eu estava cego. Eu ouvia. Eu ouvia. Eu ouvia o barulho de Jesus passando. Eu ouvia o barulho dos crentes, dos glória a Deus, aleluia. Eu ouvia o barulho dos crentes falando de Jesus. Eu ouvia, mas hoje eu estou vendo Jesus. Hoje eu estou experimentando na minha vida. Eu estou sentindo algo diferente na minha vida. Eu estou sentindo uma unção diferente que eu não sei explicar o que é unção. Mas eu estou sentindo algo da parte de Deus na minha vida diferente. Eu estou conhecendo a Ele. Eu estou vendo a Ele. Eu estou conhecendo ao Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está aqui para curar, para libertar, para dar salvação, para mudar a tua vida, mudar o teu rumo, mudar a tua história. E quem quer isso na sua vida, por favor, passe à frente.